Nesta análise, a gente vai mergulhar direto num momento histórico simplesmente fascinante. Nós vamos ver como uma armadilha política perfeitamente orquestrada contra Jesus, daquelas que parecem impossíveis de escapar, acabou se transformando de um jeito brilhante numa das revelações mais profundas sobre lealdade suprema que já existiu. A genialidade da resposta vai muito além da tensão daquele momento. Imagina a tensão no ar. Imediatamente após contar uma parábola super dura e direta, os líderes religiosos entenderam muito bem o recado. Só que, em vez de recuarem, eles decidiram mudar de tática. O plano agora era armar uma emboscada pública, muito perigosa, desenhada friamente para encurralar Jesus na frente de todo mundo. E o mais chocante é a aliança que se forma para fazer esse ataque. A união de fariseus e herodianos é literalmente como misturar água e óleo. Pensa bem, os fariseus eram nacionalistas religiosos radicais, enquanto os herodianos eram aliados fortíssimos do Império Romano. Eram inimigos ferrenhos, mas que deixaram todo esse ódio de lado só porque encontraram um alvo em comum. Eles chegam com uma falsidade impressionante, sabe? Aquela hipocrisia calculada aos mínimos detalhes. Começam com frases como: "Mestre, sabemos que és verdadeiro", usando falsos elogios só para tentar baixar as defesas antes de dar o bote. Era uma dissimulação total acontecendo bem na frente da multidão. E então vem o golpe final. A pergunta perigosa, arquitetada para não deixar absolutamente nenhuma rota de fuga. É lícito pagar tributo a César ou não? Um verdadeiro checkmate intelectual e político armado em plena praça pública. Para entender a gravidade da situação, é só olhar para as opções. Qualquer resposta direta seria um desastre absoluto. Se dissesse sim, a multidão ia se voltar contra ele na mesma hora por apoiar Roma. Se dissesse não, seria acusado de rebelião política e preso na hora pelo Império. Parecia não ter saída. Qualquer um entraria em pânico, certo? Mas a reação surpreende demais. Percebendo a armadilha na mesma hora, não tem hesitação. Apenas um pedido super simples, mas que ninguém esperava: trazer um denário, a moeda romana. Esse pequeno passo quebra totalmente o ritmo do ataque. Com a moeda na mão, o jogo vira completamente. O foco passa a ser aquele pedaço de metal estampado. A pergunta é cirúrgica: de quem é esta imagem e inscrição? Aquela multidão que estava sedenta por uma confusão política, agora estava hipnotizada por uma simples moeda. Os opositores caem direto na nova lógica que acabou de ser desenhada e respondem o fato mais óbvio possível: de César. É genial porque esse detalhe do dia a dia serviu de base para a reviravolta monumental que estava prestes a acontecer. E então vem a frase que mudou tudo. Uma declaração que ecoa até hoje. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma sacada brilhante que não só desmontou a armadilha política sem fazer o menor esforço, mas também introduziu uma verdade espiritual gigantesca. Vamos passar agora para uma explicação mais profunda sobre essa dinâmica de dever terreno versus pertencimento divino. A primeira parte da resposta não é só uma fuga inteligente, mas uma instrução muito prática. Ela reconhece que os governos humanos têm o seu lugar. Cumprir responsabilidades civis e pagar impostos é o esperado. Não se trata de promover rebelião política do nada, mas de viver com integridade dentro das estruturas que existem. E aqui está o verdadeiro clímax dessa metáfora. Presta atenção na lógica. Se a moeda pertence a um governante humano porque tem o rosto dele impresso nela, a conclusão sobre nós, seres humanos, é inevitável. O ser humano pertence de forma incondicional ao Criador, simplesmente porque carrega a imagem divina. A gente pertence a quem assinou a obra. Desmembrando tudo isso, a gente chega a 3 verdades absolutas. Primeiro, Deus é soberano acima de qualquer governo. Segundo, viver no mundo exige que a gente cumpra responsabilidades terrenas, claro, mas a nossa lealdade suprema é divina. E terceiro, a própria vida humana é propriedade do Criador por puro direito de criação. O grande ponto não é dividir a vida no meio, tipo entregar uma parte para o mundo e a outra para os céus. A chave para entender tudo isso é reconhecer com total clareza quem é que possui a autoridade máxima, final e incondicional sobre toda a nossa existência. Com tudo isso em mente, a gente fica com uma reflexão gigantesca. Será que, enquanto cumprimos nossas demandas do dia a dia, a gente está realmente devolvendo ao Criador a vida que carrega a assinatura dele e que por direito absoluto pertence somente a ele? Logo a seguir, com essa armadilha falhando de um jeito tão espetacular, a narrativa não dá pausa.
vamos falar sobre os saduceus, a ressurreição e o Deus dos vivos, um outro quebra-cabeça complexo que vai servir de ponte para nossa próxima análise. Muito bom contar com a companhia de todo mundo que acompanha esses estudos. Até a próxima!